Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A organização do país de Israel que Davi fez levou em consideração, no fim do governo dele, que os chefes colocados lá fossem discípulos. Vamos procurar entender isso que aconteceu. É algo que não está claro na Bíblia, está subentendido e também não se fala muito disso, mas que para mim é muito significativo. Davi veio de baixo, sem cultura, sem estudo, sem propriamente uma boa orientação religiosa. Mas ele tinha sede por Deus, ele amava a Deus. Não sabemos exatamente quando foi que ele começou a buscar a Deus, mas ele diz que tinha sede por Deus desde que ele se entendia por gente. Depois ele passou por aquelas situações várias e foi um perigo, eu reputo isso, um perigo. Por exemplo, um adolescente ganha um prêmio de surfista, de skatista, de desenhista, pintor de quadro, atleta de ginástica ou lutador de não sei o quê. Eu acho que isso é um perigo. Adolescente, jovem, ele ganha, é uma estrela, é exaltado, depois ele não se humilha mais com facilidade e acaba até destruindo o restante da vida da pessoa. Davi matou o gigante, foi guindado a projeção de chefe de tropas, comandante de 1000 soldados, devia ter cerca de 18 anos, era comandante de tropas. Aquilo não foi bom para ele, mas Deus agiu na vida dele com sua soberania e permitiu que despertasse o ciúme do rei Saul, e o rei Saul passou a perseguir Davi, e começou então uma fase difícil, o descenso. Descer na vida é muito ruim. A gente gosta de subir, ser promovido, e o ideal é que você suba devagar, porque se você subir depressa igual foguete, vai descer depressa igual foguete. É bom a gente subir devagar, tanto na vida financeira quanto na vida espiritual. O que cresce demais é mato. Não é para a gente crescer depressa. Uma árvore boa cresce devagar. Na vida espiritual não é para você galgar a liderança jovem ainda. A liderança não é para jovens, é para a gente ir gradativamente. Mas hoje as igrejas que fazem sucesso estão cheias de jovens na liderança e se exibindo e agradando a todo mundo, virando show e, enfim, infelizmente isso é mal. Uma pessoa sem maturidade, sem a boa postura, não vai conseguir ser um bom líder. E Davi aparentemente fez sucesso no meio militar, mas ele não teve cuidado de ter um bom relacionamento. Ele se exibiu muito, foi admirado, idolatrado, e aquilo foi mal. O próprio rei sentiu inveja, porque Davi poderia tomar o reino dele, e começou a perseguir Davi. Desceu. O descer é sempre difícil. Você já teve carro, depois viver sem carro, é mais difícil se acostumar. Você já teve uma situação boa, um bom salário, depois cai e ganha pouquinho, que não dá nem bem para as despesas e tem que ralar administrando dinheiro todo mês. Isso é duro. Quando você já foi acostumado nesse padrão, é mais fácil. Mas quando você já ganhou muito e depois ganha pouco, é difícil se acostumar. Davi passou por isso, desceu, passou fome, necessidade.
e depois se tornou líder de 400 esfarrapados. Aí começou a época de subida e Deus começou a ir melhorando a vida de Davi gradativamente. Se tornou líder daquele grupo, depois passou para os filisteus, se tornou prefeito de uma cidadezinha chamada Ziclag. Depois, com algumas guerras, ele foi treinando o seu povo para a guerra e já estava com um grupo bom, bem preparado para a guerra. Quando a guerra dos filisteus veio e o Saul morreu, Davi teve direção de Deus de ir para Hebrom e ali foi ungido rei sobre Judá e começou a erguer o país de Judá, Deus abençoando, e ele se tornou um rei poderoso em Judá. O restante do país veio e reconheceu Davi. Davi se tornou rei de um país arrasado. Estava dominado pelos filisteus, arrasado, e aí foi crescendo. Bom, o Joabe era um discípulo indesejado de Davi, mas era discípulo fiel. O Joabe é representativo de muitos militares valentes, pessoas que estavam com Davi para tudo, mas eram os únicos. No restante, Davi não soube governar, administrar o país. O país passou por uma época muito difícil, quando Davi caiu no pecado com a Batseba. Ele estava enojado com o poder, com as coisas da política. Ele não foi um bom governante. E então, Deus permitiu que o país passasse por uma reviravolta. De vez em quando Deus permite que uma igreja passe por uma desilusão, um escândalo, um problema sério, para o líder se quebrantar. O líder estava muito soberbo, aí Deus permite que isso aconteça para ele se humilhar. Você já viu isso em alguma igreja? No caso de Davi, a maior parte dos oficiais e autoridades se voltou contra ele. E a revolta foi tão grande que o filho dele, Absalão, entendeu que era irreversível e ele assumiu a liderança, passou a ser um oponente do pai, um inimigo do pai, e aderiu à revolta. E a maior parte do país já estava se unindo para uma revolta contra Davi. Como a gente consegue governar quando há tanta gente contra nós? Eu lembro daquele pastor Nilson Ferreira da Silva, um homem de Deus. Ele estava na igreja e ouviu muito zum, que havia membros ali que não o queriam como pastor, que estavam contra ele. Ele ficou muito chateado com aquilo e organizou uma assembleia da igreja e fez uma votação. Meus irmãos, estão dizendo isso, eu tenho ouvido isso, aquilo. Eu quero saber uma coisa: os irmãos estão comigo para eu pastorear ou não? Nós vamos fazer uma votação aqui. E fizeram a votação. A esmagadora maioria daqueles irmãos ficou com ele, mas havia 50 que votaram contra ele. E ele disse: tá bom, vamos continuar a assembleia. O vice-presidente assume aqui e eu vou lá no escritório. Foi lá no escritório, redigiu uma carta de demissão e diz: meus irmãos, eu estou apresentando aqui minha demissão. A partir de agora eu não sou mais pastor dessa igreja. Ah, mas o que, pastor? Foi aquela choradeira. Mas são só 50 que estão contra o Senhor, a maioria está com o Senhor. Ele diz: meus irmãos, eu não consigo ser pastor de uma igreja onde há 50 pessoas contra mim. Não dá, não vou mais continuar. Foi uma choradeira, uma confusão tremenda, e ele saiu e foi para uma congregação. E em pouco tempo a congregação estava maior do que a igreja, porque Deus abençoou. E aí o ministério dele foi renovado, ele foi para essa área e a história foi outra. Davi passou por isso, ele caiu, mas quando subiu, Deus teve a bênção de Deus em tudo que fez, o país se tornou poderoso. Porém, os oficiais e líderes não estavam com ele. De vez em quando eu sinto isso. Deus tem me abençoado em tudo que faço. Porém,
nem sempre eu sinto segurança nos líderes, e às vezes me sinto como Davi com o Joabe, e nem sempre eu sinto segurança com os líderes. Isso me faz sofrer, não mudar o meu caminho, porque eu já conheço a história de Davi, mas isso me faz sofrer. Mas qualquer líder tem seus momentos de dificuldade, porém, quando são líderes que não são tão fiéis ou não nos inspiram confiança, isso faz sofrer mais ainda. É como um pai que tem um filho contra ele. É difícil aguentar essa situação. Uma mãe que tem a filha como inimiga, é muito difícil administrar isso. Mas Davi entendeu a situação e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer como o pastor Nilson fez. Eu estou indo embora, não sou mais rei aqui. Vocês resolvam e façam o que quiserem aí. Eu estou indo embora, aguardando o que Deus vai fazer. Davi saiu e os que eram fiéis, discípulos fiéis, foram com ele. E a maior parte do povo ficou lá, cada um no seu lugar. E o Absalão assumiu tudo e fez uma guerra contra o Davi, porque queria matar Davi. Isso por instigação de um dos conselheiros de Davi, o Aitofel, que se tornou inimigo terrível de Davi. Era avô da Batseba, ficou triste e queria matar Davi. Davi fugiu, mas Deus estava com ele e o preservou. Davi não conseguiu evitar a guerra, ele fugiu da guerra, mas a guerra foi atrás dele. O Absalão reuniu todo o povo em um grande exército contra Davi. E Davi, então, não teve outra alternativa, teve que se defender com os soldados que estavam com ele, e sempre ele ganhava e ganhou mais essa também. O país de Israel ficou arrasado, muitos morreram, os oficiais ficaram envergonhados, cada um saiu, fugiu para o seu lugar. Por fim, Davi voltou. Quando Davi voltou e se tornou rei novamente, então ele promoveu uma reforma. E aí nós encontramos em 1 Crônicas, de 23 a 27, vários capítulos mencionando como era a organização do país depois que Davi tinha passado por tudo aquilo. Então Davi organizou os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os guardas do tesouro e os oficiais e aqueles que eram responsáveis pela tropa. A cada mês, os administradores das possessões de Davi, o gado, a indústria de azeite, de vinho, e em todas essas áreas ele nomeou chefes e também conselheiros e pessoas que estavam ao seu lado. E então ele organizou. E depois nós vemos que Davi se encaminhou para o fim, chamou seu filho Salomão, deu as últimas instruções e o país estava totalmente pacificado. O país estava totalmente organizado depois de tudo que já tinha passado. Então vamos entender. No início, Davi não tinha experiência e ele sofreu bastante com a natureza das pessoas, mas depois de passar por muitas lutas, ele aprendeu as lições e começou a nomear como chefes nas várias áreas da atividade do país, os sacerdotes, levitas e administradores das possessões dele, os líderes de tribos, os líderes militares. Ele passou a escolher somente pessoas que eram fiéis, discípulos. Os áulicos, os que só estavam querendo agradá-lo por interesse, eles foram embora na revolução do Absalão, e Davi ficou livre. Então, em algumas situações é útil uma divisão na igreja, um escândalo. Jesus diz que é necessário que venham escândalos para que os aprovados se manifestem. Então, no caso ali de Davi, com aquela
revolta de Absalão, ele ficou sabendo quem eram os interesseiros, mas os que seguiram Davi eram os fiéis discípulos que o amavam, e com eles Davi pôde contar até o final do seu reinado, que foi um reinado pacífico. É bem verdade que Davi perdeu seu filho Absalão, mas o reino foi estabelecido em paz. Vamos aprender lições que nos ensinam. Em toda a vida você só pode contar com quem é fiel, e pessoas fiéis não nascem assim, elas precisam ser discipuladas. Vigie seus relacionamentos. Meu irmão, escolha pessoas que vão ficar perto de você. Se dedique àqueles que são fiéis, discipule cobrando, porque o discípulo aceita ser cobrado, o bode não, ele não aceita ser cobrado, cabrito, mas a ovelha aceita. Quem é discípulo vai aceitar ser cobrado, e você vai poder contar com essas pessoas o resto da vida. Evite aqueles que querem agradar de aparência, que fazem festa com você, que elogiam demais, mas não são fiéis. Evite essas pessoas. Se dedique àqueles que são fiéis a você. Isso é o que Jesus quer de cada um de nós. Faça discípulos. Não fique iludido com o número de amigos, de relacionamentos, de pessoas que seguem você nas redes sociais. Não. Não se iluda com a quantidade, com a aparência, com o que as pessoas falam. Procure ver as pessoas agindo, aqueles que são fiéis. Dedique-se aos que são fiéis. Isso é ordem do Senhor. Discipule os que são fiéis a você. Vamos aprendendo e praticando.